Sexto Pod Brasil Holanda e também o terceiro de 2023. Entramos nas águas de março. São as águas de março, fechando o verão. Gente, mas ela é do samba. E ela é do samba. Ela é do samba. Nossa convidada hoje gosta de um sambinha. Fez a gente pegar uma taça de vinho. Foi ela. Quem? Foi ela, a Adri Silva. Vem pra cá. Tchim, meninas. Bem-vinda. Gratidão pelo Seja convite. bem-vinda. A gente tem que beber depois que brinda, Tem que né? beber e olhar no olho, né? Ai, Beber e olhar no olho. Aqui na Holanda, se você não bebe, não olha no olho depois do brinde, é falta de educação. Olha o ditado brasileiro que fala sobre isso. Beber sem brindar, 10 Ah. anos sem. É importante, melhor não falar. Não, vamos deixar pra lá. Não vamos pagar pra ver. Ou brindar sem beber, 10 anos sem. Não, gente. Sem? Proibido esse horário. Proibido no caso das meninas. Pesquisem no Google. Dá um Google. Adri, muito bem-vinda, querida. Obrigada. Você trouxe um astral pra essa casa. Fez a Obrigada. gente pegar uma tacinha de vinho. Vamos ver o que vai ser dessa conversa até o final, hein? Para aquecer, né? Para aquecer a alma e o coração. Ela chegou aqui e colocou fogo na casa da Priscila. Já dançamos. Esperem. Gente que fala de samba e não sabe o que diz. Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa. Dançamos. Esperem. Dançamos. Oh, Jesus. E é legal você ter chegado e a gente já ter dançado, porque já deixou a gente mais, né? Preparada, relaxada aqui pra fazer o podcast. Também é, né? Vim tremendo, vim nos nervos. Imagina. Já respondeu até uma pergunta super difícil de matemática. Meu Deus. Matemática, gente. Gente, a Janaína colocou no roteiro que a gente ia perguntar pra ela qual é a raiz quadrada de 33. Pensa, gente, raiz quadrada. Pegou, de 33. gente. Mas era brincadeira, claro. Ela ficou perguntando. Eles vão me Gente, eu ia perguntar. embora? Como é que eu posso fazer um negócio desse, gente? Eu odeio matemática. Fugi da escola nas aulas de matemática e reprovei na quinta série pela matemática. Eu também reprovei uma vez em matemática. Bom, nós já sabemos que ela não gosta de matemática, mas a gente quer saber muito mais sobre você. Então me conta quem é a Adri Silva. Oxi é o nordestino, né? Adri Silva é Catarina. Vamos começar então pela nacionalidade. Na verdade, eu nasci no Paraná, mas eu fui criada em Santa Catarina. Fui pra lá muito novinha e é um estado no sul do Brasil, muito colonizado também por europeus, não é? E a Adri Silva se considera uma mulher do mundo, assim. Embora só tenha vivido em 3 países, mas devido ao turismo, que foi o que eu estudei inicialmente, conheço boa parte aí do continente europeu e da América do Sul também. Me conta dos países que você já foi, já visitou quantos? Ih, meu Deus, mas a cabeça não ajuda, não. Você jura? Foi tanto assim? Foi bastante. Foi mais de 20, mas eu não consigo contar tudo, não. Mas como é que tudo começou? Tudo começou com turismo mesmo, como agente de viagens, né? Nos meus 22 anos, saudosos. E pronto, é uma área que nos proporciona viajar muito com tarifas agentes e às vezes até por sorteios que são feitos nos encontros de hotéis, de operadores turísticos, de aviação. E a minha primeira viagem que eu saí assim do Brasil, internacional mesmo, foi para a Europa. E fiz todo o leste europeu, fiz 5 países nessa primeira viagem. E depois, mais tarde, quando eu resolvi emigrar, eu escolhi o continente europeu, porque o velho mundo é Interessante. misterioso. Muito Você interessante. quis desvendar. Eu gosto da América do Sul, não sou apaixonada pelos Estados Unidos, não é um continente que me chama, assim. América do Sul alguma coisa, somos latinos. Adoro os espanhóis, adoro a língua. É minha segunda língua mãe, assim. Mas a Europa é tudo. Quantas línguas você fala? Ai, não. Mal português. Fala um pouquinho de português pra gente, com esse sotaque De português de Portugal? É. Queres que eu diga? Quero que você me conte como foi sua vida em Portugal. Ai, minha vida em Portugal. A chegada. Portugal Portugal é uma história de amor na minha vida, né? Então, eu cheguei muito menina, sem filho, sem marido,
Mas o curioso é que o meu destino não era Portugal. Eu digo que Portugal foi assim, sei lá, era para ser mesmo, tinha que ser lá, mas o meu destino final era a Itália. Eu acabei aportando em Portugal por conta de amizades, de contratos, de trabalho, e fui ficando. Você caiu naquela de que é uma porta de entrada para a Europa ou não? Sim, eu vim com a ideia, era uma porta de entrada. Tanto é que depois foi Itália, a ideia era ir de trem e tal. De comboio, como se diz em Portugal. Comboio. De comboio. A minha história em Portugal começou como no turismo, graças a Deus também. E durante muito tempo eu trabalhei com agência, depois eu fiz uma formação de guia turística. Por 5 anos eu tive um projeto próprio chamado Terras de Cabral. Chegou a vez do Brasil conhecer Portugal. Que lindo. Pronto, era um trabalho maravilhoso, que eu tenho muita saudade de Terras de Cabral. Chegou a vez do Brasil descobrir Portugal. Por quê? Porque eu trazia brasileiros, não é? Fazia toda a logística e preparação do turismo deles por todo Portugal. É muito forte esse turismo brasileiro lá em Portugal, porque lá tem muito brasileiro, né? Muito forte. Tem muito brasileiro, mas é muito forte mesmo. Principalmente meia idade para cima, assim, meia idade, né? Terceira talvez, 60, 70, é muito forte, porque eles vêm realmente para passear e para conhecer. E é este povo que já está aposentado, que tem tempo mesmo para passear, para viajar. Não é? Era um diferencial, assim, nós atendíamos muito, eu e o meu parceiro Bia, que era motorista, atendíamos muito gente de meia idade, assim. Mas era uma realidade bem diferente de hoje, né? Que você está falando aí de quase 20 anos atrás. Eu vivi em Portugal há 20 anos. Vai fazer 4 só de Holanda, em agosto. Era uma outra realidade. Era mais fácil. Eu acho que era mais fácil, porque eu nunca me senti... Engraçado, que várias pessoas já me perguntaram isso e... Eu nunca me senti imigrante em Portugal, como eu me senti na Holanda. Como eu me sinto na Holanda, às vezes. Sabe, assim, Lá foi diferente. Eu acho que a minha trajetória lá foi diferente. Eu nunca fiz faxina em Portugal. Eu vim fazer faxina na Holanda. Acho que por conta da comunicação, né? O mesmo idioma. Talvez e por ser outra época, porque muita gente que chega vai para faxina hoje também. Em Portugal. Vai para as limpezas, né? Mas eu vinha saber o que era isso aqui. Interessante, eu fiquei chocada agora. Porque eu acredito que seja por conta das barreiras, principalmente linguística, né? Porque para arrumar um trabalho, mesmo você seja uma pessoa que a gente chama de documentada, mas para trabalhar em qualquer empresa, se bem que você tem o inglês, né? Mas o meu inglês não é fluente. Não, a comunicação é mediano, né? Eu acho que lá... Mas é engraçado, porque muita gente que chega lá, a língua é a mesma. Você não precisa, de repente, trabalhar na faxina. Mas é porque a realidade hoje lá é diferente. Então, assim, a quantidade de brasileiros hoje em Portugal é infinitamente maior. Então, assim, tem uma quantidade de brasileiros e a demanda de trabalho é pequena. Aliás, é pequena para tantos brasileiros. Então, o que acontece? Os brasileiros hoje lá em Portugal, eles estão se submetendo, né, a alguns trabalhos que antes não era preciso, né? Na tua realidade, você mais do que nunca pode estar explicando isso pra gente. Quando você chegou em Portugal, é por isso que eu falei, há 20 anos atrás, a quantidade de brasileiros era muito menor. Era menor. Essa tendência é sempre crescer, né? Porque vem um amigo, aí chama outro, aí chama mais um. Mas hoje, o que tem a ver, assim, o tipo de brasileiro também que vinha na minha época era um brasileiro de mais mão de obra, né? Um brasileiro menos instruído, um brasileiro sem muita formação. Estou falando no geral, não, né? Hoje vem brasileiros com poder aquisitivo muito grande. Eles investem em Portugal. Eles chegam comprando casas, eles chegam comprando imóveis, eles chegam abrindo negócios próprios. Não é por conta do visto, que tem uma facilidade maior e tal, se você investe no país. Enfim, existe essa diferença de realidade, né? Eu entrei numa época, há
eu estava comentando com você antes, Jana, eu entrei numa época que o turismo sexual em Portugal era muito forte, sabe? Há 20, 25 anos atrás, as brasileiras eram trazidas mesmo para trabalhar na prostituição. Hoje a maioria dessas casas de alternos que fala, né? Essas casas já foram fechadas, ainda há, obviamente, mas já foram fechadas e tudo. Mas naquela época era muito forte, né? Muito forte mesmo. Então qualquer mulher brasileira que entrasse, não tinha como não ser vista de outra forma. Veio para trabalhar na prostituição. E olhando para minha trajetória, assim, sabe, eu consegui de repente, por isso que eu falo que eu não consegui me sentir imigrante, porque eu acho que eu fui muito abençoada lá, eu dei muita sorte, assim, de trabalhar na minha área, exercer a minha profissão, certo? E não senti, assim, claro que existem alguns acontecimentos engraçados até que passam, né, pela gente, e eu conto isso no meu livro, né, que os termos portugueses, por exemplo, a gente chega em Portugal sem saber o que é um bico. O que é um bico para nós brasileiros? Um bico, assim... São pequenos trabalhos, né? São pequenos trabalhos, finos, né? Pronto, que para o português seria um biscate. E para nós, o quê? E o que é um biscate para nós brasileiros? É estranho, não é? É um rapariga. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que ela é um biscate. As gajas que ela, se calhar, que ela tinha problemas com meu pai, provavelmente. Então, assim, o bico é uma das primeiras palavras assim, que a gente choca, porque que tem outra conotação portuguesa, né? Pi. Não, é que existe realmente, a gente pensa, português de Portugal é igual ao português do Brasil. Mas tem algumas palavras que, se você falar, você tá até insultando a outra pessoa. Não, algumas não. É muito. E por quanto tempo você ficou em Portugal e como você veio parar na Holanda? Como eu vim parar na Holanda? Em Portugal foram 20 anos, né? Lá eu construí a minha história, lá eu fui mãe, lá eu aprendi a ser mãe. Eu não fui mãe no Brasil, infelizmente. Mas depois lá eu casei, construí minha história, minha família, amigos, parentes, enfim. Só que realmente... Hoje a gente sabe que Portugal, economicamente, é um país que está com muitas dificuldades econômicas. E aconteceu que eu e meu marido, nós tínhamos ainda o Diogo pequeno que eu quero dizer de menor, né? Estava com 15 para 16 anos e a gente começou com dificuldades. Eu, por conta da idade, já não tinha mais muitas portas abertas no mercado de trabalho, as coisas, né, eu tentando sempre a vida com o turismo, mas era uma coisa instável. Também já produzia os meus temperos lá, comecei em 2013 também a fazer os temperos lá em Portugal. Depois disso nós ficamos desempregados dois e as coisas ficaram bem difíceis. E a primeira coisa que meu marido disse foi: vamos voltar para o Brasil. Só que depois de 20 anos, o que é que tu pensas? Caramba, vou voltar para o Brasil. Você construiu uma vida lá? O menino nunca, já tinha nascido em Portugal, né? Nunca nem tinha, não tinha raízes, não tinha. Nós fomos algumas vezes, eu voltei para o Brasil durante 2 anos, quando minha mãe faleceu, eu tive que regressar para ajudar a cuidar do meu pai e tal, mas ele era muito bebê, ele não tem raízes lá, não criou história lá. Sim. Então eu falei, olha, acho que nós merecemos tentar um outro país. Eu acho que a gente está tantos anos aqui, né? Acho que vamos tentar um outro país, um país financeiramente mais estável, com mais oportunidade e tal. Fizemos algumas pesquisas, entramos em 5 países e tal, viemos conhecer a Holanda inicialmente, viemos passar um aniversário, passeamos, conhecemos, tínhamos uns amigos cá. Visitamos, mas a turismo é tudo muito bonito, é tudo muito lindo, ai, país maravilhoso. Toda vez que a gente vai de férias, se eu morasse aqui, se eu morasse nesse país, acho que eu vou morar nesse país. De repente eu sou apaixonada pela Itália, né? Eu sou apaixonada pela Itália. E ela disse, não, eu vou morar na Itália, é outra realidade. Mas porque a gente nunca vivenciou, né? A Itália tem o sol lá, né? Tem o sol, assim como tem Portugal, né? O sol é bom. O sol é ótimo. Não. Gente, o sol é maravilhoso. Por isso que a gente quer ir pra Portugal, quer ir pra Itália. Então, viemos, nos apaixonamos, entre aspas, pela Holanda. Ok, fizemos lá os prós e contras.
Tínhamos muita possibilidade de ir para Londres, porque eu tenho um cunhado que vive lá, mas entretanto Londres estava naquela confusão do Brexit, nós lá iríamos ser ilegais novamente, iríamos ser indocumentados, percebe? Então, cansativo, né? Não queríamos começar esse processo. Muito maior, é um desafio muito maior, então desistimos, optamos pela Holanda. Viemos para a Holanda em 2019, 6 meses antes da pandemia. Pensa, o que é você emigrar de novo, com mais de 40 anos, para um país sem falar nada daquela língua? Só que, infelizmente, as coisas não correram bem. Por isso que eu falo da minha relação. Eu não gosto de usar a palavra ódio, que eu acho que ela é muito forte, mas é uma relação muito pesada, mas é uma relação de amor e desamor com essa holandinha. Desamor é ótimo. É porque você teve algumas experiências não negativas, desencadeando muito mal mesmo. Eu nem gosto de lembrar. Desencadeando uma série de coisas, enfim, de doença, depressões. Daí veio a crise, veio a pandemia, não havia um lugar onde para morar, fomos parar num quarto, eu, marido, filho, caixas, malas e um cão. Nós trouxemos um cãozinho de Portugal. Enfim, e foram tropeços e tropeços. Hoje estamos mais fortes, graças a Deus. Já se passaram 2 anos. Não é? Nos estabelecemos, passamos durante 1 ano, nós mudamos 6 vezes. O que, gente? 6 vezes, porque realmente foi uma adaptação, né? Não tinha pra onde viver, tu tinha que aceitar aquilo que aparecia e era não dava pra ter paz na cabeça, não dava pra ter paz. Por mais que você se organizou, se planejou, mas o destino colocou um desafio muito maior na sua frente. Exatamente. E também, hoje a gente olha com outros olhos, né? Hoje eu já olho a Holanda com outros olhos. A oportunidade foi boa aqui, sabe? Meu filho amadureceu aqui, cresceu como pessoa. Hoje fala 4 línguas, sabe? Só por isso vale a pena, porque às vezes, vocês são mães, né? A gente olha para os nossos filhos falando outra língua, eu fico, meu Deus, que coisa mais linda do mundo. O trabalho que é pra gente ver. A gente não teve isso, né? A gente não falou outra. São oportunidades que nós estamos assim, por mais difícil que seja, mas quando a gente olha para os nossos filhos, a gente assim, valeu a pena, tá valendo a pena, porque a oportunidade que nós estamos dando para os nossos filhos assim, a gente está entregando o mundo na vida deles, na mão deles, eles né? Têm as portas abertas desse mundo, sem passar por o que nós passamos como imigrantes, como... Tá tudo ali. Exatamente, alguém trouxe. Abrimos, né? Te entregou aqui num país bom. Não, mas você não pode dizer que também não houve um sofrimento da parte deles, né? Claro que eles também recebem. Sim, também, porque eles também passaram por essa adaptação. Mas assim, a vida deles, depois de fazer curso, se formar, eles vão viver a vida dele, né? E assim, aqui no país a gente tem isso. E a gente tem essa consciência aqui, né? A gente muito mais forte aqui, que eles vão pro mundo. Nós fomos também. E nós vamos ter que cuidar da nossa vida. Então, assim, tem que cuidar dos nossos filhos e cuidar do nosso futuro também, para envelhecer bem. Onde nós vamos morar, o que vamos fazer, porque os nossos filhos, eles vão voar. Aqui, eles vão voar. E aqui eles têm essa liberdade para voar, né? Aqui é um país seguro, é um país onde eles podem sair à noite, viver e se divertir. Morar em outro país até se quiser. Morar em outro país. Tem que a gente pensa. Tem as portas da pé aberto. Exatamente, isso é que faz valer a pena. Hoje eu consigo olhar para toda essa dor, esse sofrimento como aprendizado, como crescimento, porque essas coisas fazem a gente mais forte, não é? Vamos falar coisa boa. Mas a coisa boa é que tudo isso que ela viveu, tudo isso que ela passou, teve um fruto. Além do filho dela, né, que ela olha tá e encaminhado, ela conseguiu também parir um livro. Não, Janaína. 3 livros. Isso, porque isso mas o meu bebê é um mesmo. O meu bebê é um. Os outros o bebezinho. Os outros 3, porque esse bebê ele é só meu. Os outros 3 foram em participação com outros autores. Ok. Mas é depois mostra a falha desse livro agora. Pronto. Começamos por ele ou começamos pelo primeiro? Pronto. Então, os 3 primeiros foram livros que eu fiz em parceria com outros autores, tá? SMS, que é o nosso SMS de telemóvel mesmo, de telefone. São os textos pequenininhos, que menos assim, de
coisinha, participação pequena. Foi a minha primeira experiência. Leitura rápida. Leitura rápida, vários SMSzinhos, Aí reunidos. eu amo livrinho assim que você lê rapidinho até o final. Escolhe um textinho e tal. O meu é um dos primeiros. Tá aqui, ó. Porque Textinhos mesmo. são textinhos, SMS. Que legal. Não é? São leituras diárias, né? Que você Foi compilado em vários autores. O segundo, que eu acho que tem tudo a ver com o podcast, com a nossa história de migração. Vamos ler um textinho só pra gente. Lê um textinho pra gente. Ai, gente, mas eu tô sentindo. Deixa eu ler. Lê o meu, né? Lê o primeiro. Tá no português, Ai, Lê. Isso. Essa editora é a Chiado, de Portugal. Ó, vamos lá do outro lado, terras de tupiniquins, onde repousa minha história e minhas cidades. Cá, neste solo, terras de Cabral, onde assento meu coração e minhas verdades. Por tantas terras navegarei. Ui, que lindo. Por isso que eu sou uma mulher do mundo. Gente, olha aqui a boba aqui, ó, gente, ó. Que lindo. Tomara. Esse texto é meu. Gente, é um versinho, né? É um versinho. Gente, sou boba, gente. Não vai... Ai, gente, que lindo. Adorei. Ela chora. Eu choro. Ele é profundo porque a gente é imigrante. A gente tem qualquer esse coisa coração mexe. imigrante, né? Lá, A gente do não tá outro na nossa lado, terra, a gente sente nossa saudade. terra, nossa sabe? saudade. Cá deste lado. Nossa. Uma terra que a gente não coração. vive sem, né? Que a gente tá vivendo aqui, né? Realmente. É bem isso. Emocionante. Olha, o segundo. Isso acho que foi em 2009, salvo erro. Não, perdão, 2014. Acho que foi, eu nem me recordo. O segundo tem tudo a ver com imigração, porque é uma reunião. É de chorar ou não? São de chorar. Ai, vamos ler. Não, mas os textos são muito longos, não dá pra ler, não. Esse não é SMS. Nossa. Eu tô lendo o título aqui, já tá. Longe de casa. Já pegou. Eu vou chorar de novo, gente. Não vou chorar mais. Longe de casa, ele reúne histórias e crônicas de brasileiros ao redor do mundo, como imigrantes ao redor do mundo, em países de língua oficial portuguesa, que são os nossos PALOPs, né? Países de língua oficial portuguesa. Não sabia dessa palavra. Não, Falou. é uma organização, né? Que são os países que falam a língua portuguesa, foram colonizados por portugueses. Macau, por exemplo, na China, fala português. Moçambique, na África, Cabo Verde, Angola, Brasil e tem muitos outros, mas não sei dizer todos. Então, ali temos imigrantes que estão espalhados por vários países e contando as suas histórias. Né? O meu texto é um dos primeiros. Eu sempre tenho a vantagem de ser a primeira, porque meu nome começa com A. E dois A's, né? Porque eu sou Adriana Andréia. É briga de pai e mãe, né? Quero Adriana, quero Andréia, quero Adriana, quero Andréia. Aí foi os dois. Não chegaram a um acordo. Igual o meu livro da Beatriz. Ele escolheu um, eu escolhi outro. Ana Beatriz, senão não. Deu certo, né? São nomes bonitos também. Como que você chegou nesse povo todo? Como se reuniu? Através da editora. Porque como é que acontece isso? Uma editora, ela faz um projeto e convida autores a escrever sobre determinada obra. Eles nos dão o texto que temos de escrever. Certo? Então o texto era imigração, imigrantes. Conta tudo. Para caber contar dentro a do tua volume, experiência, né? Exatamente. E ali eu conto realmente a minha experiência de como eu saí da Holanda, do Brasil, como eu fui parar em Portugal. O texto chama-se Resiliência. É um dos primeiros. Forte. Palavra forte. Nossa, porque a gente que é imigrante, a gente vive a flor da pele. A resiliência. A gente traz muitas saudades, né? A gente traz a gente deixa muita gente longe. E tem muita gente longe que a gente ama. Então, Muita assim, gente quando longe. toca assim na nossa ferida, aí chora mesmo. É verdade. E o outro é uma autobiografia. Tem um terceiro ainda. Antes desse. Posso falar ou quer pular? Não Não, fala pode do falar. terceiro. Posso falar dele? Só que eu não trouxe ele, porque eu não tinha Vamos ele. colocar a capa dele aqui, ó. Eu tenho, depois eu mando. Chama-se As Cartas Que Eu Não Escrevi. Esse tu choras. Esse tu Comprar, choras. partiu comprar. Partiu comprar. Esse livro é lindo, 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 lindo. Porque é aquilo que a gente não consegue dizer para as pessoas que a gente ama. Para. Ou a tempo, ou por alguma desavença, ou por alguma separação da vida, do destino, seja lá o que for que as pessoas acreditam. Esse livro é urgente, viu, gente? Comprem, porque Cartas que não a gente escrevi. tem que dizer para as pessoas que a gente ama, que a gente as ama.
Antes que seja tarde demais, sua vida é muito Eu tenho um curta. texto maravilhoso, uma crônica linda. Eu escrevo em prosa, né? Crônicas, não escrevo em verso. Por acaso o primeiro é um versinho, mas não é o meu forte, poesia não é o meu forte. E aqui estamos com o meu bebê. Oh, Este sim é o meu bebê. Porque este é um livro que eu escrevi sozinha. É o meu livro solo, é o meu primeiro livro solo mesmo. As Casas de Gaia. Ano passado eu tirei um ano sabático, como se diz aqui na Holanda. Foi para tratar da divulgação dele. Eu fiz a divulgação dele em Portugal, na Holanda e no Brasil. Então, foi muito bom, foi um sucesso. O meu bebê, ele agora alcançou a maioridade dele, agora ele já tem 21 anos. Porque já agora pode ir pra faculdade. ele já pode ir para a faculdade, porque agora ele já caminha sozinho. O que significa isso? Que agora ele já é vendido nas plataformas digitais, em livrarias no Brasil. Você imaginou Então, ou na sua seja, vida que você ia escrever um livro um dia? Não! Quer saber a história desse livro? Essa história, eu levei 10 anos de escrever esse livro. Eu espero que o próximo só leve 6 meses, tá? Que é o máximo que eu vou... Eu levei 10 anos. Ele começou a ser escrito no Brasil em 2011, por conta do falecimento do meu pai. A história tem muito a ver com o meu pai, que ele queria muito escrever um livro, mas ele já tinha uma idade muito avançada, pouca instrução, glaucoma, então ele não chegou a exercer esse desejo. E eu terminei, eu tive um período que eu escrevi ele em Portugal durante 7 anos, mas depois aqueles projetos que vão pra gaveta, fica, Sei. A vida vai correndo, sei. A vida vai correndo, o filho vai nascendo, desemprego, emprego, luta, aquela coisa toda. Se eu tivesse nesse projeto aqui sozinha, desculpa, se eu tivesse nesse projeto sozinha, eu tinha parado. Não dá, cara. Porque é a vida, né? É isso. Mas às vezes eu tenho que dizer, Priscila, É a roda não fica gigante. zangada não, mas tu fez isso, fez aquilo, porque a gente tem uma Mas vai não, ajudando tem a dois outra, filhos né? E às vezes tenho vergonha de responder, meu Deus, ele fez. Não, mas é porque é assim Loucura. mesmo, a gente sabe a realidade uma da outra, né? Então a gente não se cobra. Exato, isso é importante também, né? Aí o seu projeto tem 10 anos. Foi um livro que demorou muito. E eu terminei ele na Holanda. Então ele realmente passou. Ele começou no Brasil, escrevi em Portugal. Eu terminei ele aonde? No meio da pandemia. Eu não tenho mais nada pra fazer. Agora eu vou terminar esse Todo livro. mundo tem um legado da pandemia. Agora eu vou terminar esse Quem é livro. Sara Rodrigues? Sara Rodrigues é uma amiga portuguesa, com certeza, uma grande amiga portuguesa. Ela fez Ela é que fez o prólogo do meu livro, ela que fala sobre a Adri neste livro. Tá na contracapa, na orelha, nas duas orelhas, né? aqui, né? A fotinho dela. Não, essa sou eu. Ah, não, aqui é você. Sem óculos. Aqui é porque realmente ficou diferente, mas ficou linda. Essa foto tem uns 3 anos, Olha quase. como tá linda, linda. E bem de rosto, né? E ela, porque você escolhe às vezes alguém para escrever o seu livro, né? Falar sobre você, né? Sim. E de tantas amizades, de tantas irmandades que Portugal me deu, assim, achei que a Sara, beijo pra Sara, lá em Portugal fosse capaz de fazer, e ela fez com maestria, porque ela também é uma mulher das letras. E então nasceu As Casas de Gaia. Foi ano passado, eu tirei esse ano para falar dele, para promover ele, para divulgar ele, entende? E foi um sucesso. Este ano eu retomo. Resumir ele rapidinho. Gaia é uma palavra, eu começo sempre com essa frase. Gaia é uma palavra da mitologia grega, significa nossa mãe terra, os lugares que a gente vive, as nossas casas físicas e emocionais. Então essa é a história de uma menina, ela começa aos 3 anos de idade e vai até aos 50 anos, quando ela completa meio século de vida, e é onde ela vai relatando todas as casas que ela vai vivendo durante a vida dela, a infância, a adolescência, a juventude, e ela relata as casas, descreve as casas, não só tinha 2 quartos, janela, não só a parte física, mas as experiências que ela vive naquelas casas. Experiências são muitas. Então é um livro de memórias autobiográficas, baseada na minha história de vida. Tem um pouco de ficção, porque às vezes a nossa memória nem sempre alcança a veracidade dos fatos, né? Imagina, a minha memória me remete aos 3 anos de idade. Eu não tenho certeza se realmente foi assim, como eu me lembro. Será que foi assim mesmo?
a gente tem flashes, né? Depois 5 anos, depois 9 anos. Daí vai tendo flash. Então ali tu tens que criar. O que faz com que você escreva realmente um livro com maestria é você ter conhecimento de storytelling, né? De storytelling, de escrita criativa. Você tem que compilar isso. Eu costumo dizer que dons, a escrita para mim é um dom. Dons a gente lapida assim, não é? Então você vai aperfeiçoando, vai criando, vai aprendendo, vai estudando, faz alguns cursos, né? E cria ali uma história que, na verdade, eu gosto de escrever na terceira pessoa, não é? Então, a Alicia é a minha personagem principal. E ela tem aí muita vivência que eu acho que 50 anos parece que ela já viveu 100. E que remete aí a muitas histórias parecidas, porque, para mim, nós estamos todos ligados. Nós somos todos. E nós gostaríamos de saber, Priscila, como nasceu, né, e quando a vida empresária. Só pra vocês terem uma ideia, tá um cheiro aqui gostoso aqui na mesa de comida. De tempero. De comida de vovó. Aquela comida bem temperada, que cheira lá da rua. De vovó é bom, né? Eu venho de uma família de empresários. Empresários não, empreendedores. Empresário eu acho que também tem outra conotação, né? Desde que eu conheço por gente, meus pais sempre tiveram negócios próprios. Eu aprendi a cozinhar com meu pai. Meu pai sempre foi dono de restaurantes, churrascarias, aquelas carnes que rodam na mesa, assim, com espeto, do sul do Brasil, né? Porque o sul, carne do sul. A gente chama de espeto corrido no sul, né? São as churrascarias. Assim, bem coisa do sul mesmo, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Carne. Nossa. Tem muita coisa alemã também, muita cultura alemã. Nossa, eu queria saber, então, né? Inveja. Eu já escrevi sobre isso. Eu cresci debaixo de tachos e panelas, de fogões. Então, esse empreendedorismo é deles, é do meu pai, da minha mãe. Vem dali, sabe? A gente vê, cresce. Também, claro, faz parte de você, né? Porque às vezes se não é da pessoa, não é? Poderia ter seguido outros caminhos. Mas eu nunca me imaginei na vida tendo uma profissão só, sem ter algo que eu fizesse por amor, que é cozinhar. O que a gente tá fazendo aqui também é por amor. A gente gosta só um pouquinho, né? Dinheiro, assim, aí que eu falei. Deixa abaixo. Empresário tem outra conotação, né? O empresário, ele já nasce ali meio... É mais dinheiro do que o próprio produto. Mas quando a gente faz o que ama... O empreendedor não. Quando a gente faz o que ama, cansa menos, né? Eu tenho uma frase que fala que quem corre por gosto não cansa. É isso. Isso aqui na nossa vida, né, Priscila? É o doce. É o doce da nossa vida. Pra mim é uma diversão, você sabia? É. A criança, quando ela vai pro parque, ela brinca e no final ela tá morta de cansada, né? Isso aqui deixa a gente morta de cansada. É ruim. Sim, eu vi a logística disso, gente. Meu Deus. Vamos fazer um podcast? A gente tá desde cedo aqui, batalhando. Termina aqui, tá sugado. Cansado, mas tá com as energias renovadas. Pronta pra mais um dia de trabalho. Mais uma Meninas, semana. vocês fazem isso com o pé nas costas, né? Eu tô aqui toda nervosa, precisei do vinho. Vocês fazem isso assim. Por isso que todo mundo tem seu dom, né? Porque a gente faz isso com amor mesmo, né? Então, assim, a gente tá aqui realmente se divertindo. Que bom. E aí você se diverte com seus temperos? Eu me divirto. Eu me divirto com os meus temperos. Os meus temperos, tudo começou porque eu gosto de uma alimentação saudável, assim, né? Então tudo acaba sendo um caminho. A Puro Amor, ela nasceu quando uma irmã minha faleceu, na passagem dela. Porque eu vi muita gente da minha família morrer por falta de saúde mesmo, de má alimentação, de uma série de doenças, sabe? Que eu fui vendo, assim, de toda, nós somos em 6 irmãos,
De toda a minha família, eu sou a única que não é fumante. Tem um outro também, mas já fumou, parou também. Toda a minha família foi fumante, fumadora e muita alimentação errada, sabe? Então aquilo me deu um clique, assim, sabe? Onde é que você quer, como você quer adoecer? Como você quer, adoecer não, perdão. Como você quer envelhecer, né? De que forma você quer envelhecer? E aquilo vai gerando ali, daí foi assim, sabe? Fui trazendo as experiências dos meus pais, criando os temperos e mudando a minha alimentação. Inicialmente o meu Instagram chamava-se Mudança de Hábitos. Só depois é que nasceu a empresa Puro Amor, não é? Mudança de hábitos, por quê? Porque ali eu comecei produzindo, mas foi pro meu uso próprio. Só que daí aquilo, faz pra mim, é meu amigo, é meu vizinho, daí a coisa começa a crescer. Daqui a pouco você já tá vendendo, daqui a pouco você já tá comercializando. Foi um caminho muito natural, assim, né? Não acordei e disse, vou abrir uma casa de sopas. Não foi assim, percebe? Eu acho que esse é o mais lindo, a linda parte do empreendedorismo. Quando você está fazendo uma coisa gostosa, que você ama, e alguém chega e fala, ei, esse negócio aí que você tá fazendo, dá pra vender? Não, eu gostei. Yeah. E tudo começou com esse aqui, que é o meu queridinho. É o meu sal de ervas e especiarias. Se você quiser mostrar, eu posso falar dele. Esse sal dá pra comer tudo que é sal. Esse sal, ele leva 15 especiarias desidratadas e frescas, sabe? Ele foi o meu pioneiro, assim, meu produto principal. Eu levei... Tem cheiro? Muito cheiro. Ele é bem aromático. Podem até pegar nele, na textura dele. Ele é um sal super fino. Você tá com a unha feita. Ele é substituto de todo o seu sal de cozinha refinado. Você pode usar ele em tudo, para fritar um ovo, para temperar o seu legume, para sua salada, para fritar o seu bife. Ele não é um sal que salga, ele é um sal que tempera. Como que ele surgiu? Como que você chegou nessa receita? Ele já passou por várias fases, assim. Você trouxe só um? Pra vocês. Vai ter briga hoje? Hoje eu vou falar pra Janaína que ela vai embora e eu pego. Não, nós vamos dividir, Priscila. Vamos dividir. Comecei usando só 3. Tem uma balança ali, vou colocar certinho, assim, os grãos cada um. 100 gramas cada um. Tem 250. Olha aí, 125. 125 pra cada um. Olha aí a matemática. Olha aí, ó. 125. Então, daí ele foi meu pioneiro, depois eu fui aperfeiçoando e tal. Gente, assim, as pessoas falam, daí você adoece, eu não sou 100% saudável, não sou. Eu gosto de comer besteira, a gente come porcaria, entendeu? Mas hoje, a minha alimentação, há muitos anos, tem 14 anos que a minha irmã faleceu. A Puro Amor fez 13 anos esse ano. Eu só uso esses temperos naturais na minha casa. Eu não uso nada industrializado, percebe? Eu não uso tabletes de Sazon, não uso caldo Maggi, nada. Toda a linha de comida que eu produzo, porque as marmitas é um projeto bem recente, tá? Eu comecei em janeiro desse ano, eu não fazia comida. Como é que surgiu isso? As pessoas me viam fazendo os temperos, eu publicava, eu lá botando salzinho no meu legume, temperando meu ovo, usando o alho com açafrão para fazer um arroz que fica maravilhoso. Isso é açafrão? Açafrão. Nossa, depois eu explico pra você, cheiro verde. Então eu publicava essas coisas, as pessoas diziam, Adri, você faz comida? E eu dizia, não, eu faço temperos para você pôr na sua comida. Só que assim, eu vi que na Holanda, assim, eu não tive assim, um grande sucesso só com os temperos. Então esse ano eu pensei, bom, todo mundo lá me perguntando se eu faço comida, então eu vou fazer comida. Vou fazer comida com os meus temperos. Mas você já sabia cozinhar? Ui, eu cozinho desde que nasci. Já cozinha? Não, eu fiz uma... Ali, daqueles dons, né? A gente vai lá e se aperfeiçoa um bocadinho. A cozinha pra mim também é um dom. Eu fui lá e fiz um curso de marmitas saudáveis, que eu precisava também ter um pouco de conhecimento, técnicas de congelamento, enfim, né? Outras coisas mais técnicas, né? Do que só encostar a barriga no fogão e misturar as coisas. Eu vou pedir licença pra Jana aí conversando com ela, eu vou pegar as marmitas pra mostrar pra vocês. Então vá. Você devia pôr ela lá no seu micro-ondas pra dividir. Tá rolando. Quer que eu fale do alho? Esse é alho. Esse é o alho? Alho e cebola. Vai falando, Jana. O programa pode continuar. Alho e cebola. Esse também, eu trouxe um pra cada uma. Ah, tá. Alho e cebola, esses dois? Esse é o dela, esse é o meu. Isso. Esses eu não consegui trazer mais, tá? Esse nós temos que vocês vão dividir dividir o açafrão, porque aqueles são os mais usados. Nós vamos dividir um por um, Janaína. Aquele não, aquele você leva um cada um.
E aquele é o cheiro verde. E eu tenho um terceiro. Esse é o cheiro É o cheiro verde. Esse tá lindo. Abre esse pra gente. Eu tenho um terceiro que é de pimenta, que é com pimentas, é picante. Só que eu não consegui produzir a tempo, menina. Olha, atenção você que é low carb, que faz academia, que mantém o corpo sarado. Gente, Tem então- aquela dieta, procura essa mulher aqui, ó. Mas quem também não faz academia pode. Pode, claro, eu não faço, eu vou comer. Tá congelada a comida, tá? Ó, Olha isso, gente, congelado já dá vontade de comer. segura aí, Joana. Então, as marmitinhas saudáveis, elas têm 50% de proteína, 25% de carboidrato, sempre um carboidrato saudável, integral, uma quinoa, um arroz integral, um arroz com brócolis, um arroz com cenoura, um cuscuz marroquino e vegetais. Acompanha sempre o vegetal, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente acha legal, assim, organizado, bonitinho, dá vontade de comer, a gente come todinho, né? Até o último grão. Mas pensa que faz? Não faz, não. Pensa que a gente faz em casa, assim, bonitinho, não faz. Comprar, assim, pra quem tá mantendo uma dieta, Se você quer mostrar. já comprar, assim, organizadinho, bonitinho, só colocar pra esquentar e tá gostoso, delicioso. Nossa, uma mão na obra. Ela, hoje ainda, mas é um caminho que eu quero trilhar, ainda eu não cheguei no 0% glúten. Eu ainda, a quinoa tem glúten, o arroz integral tem algum glúten, o cuscuz, ainda há algum glúten na alimentação. Mas eu tenho vontade de chegar numa alimentação zero glúten e zero lactose. Zero lactose eu já uso praticamente quase 100%. Ou seja, eu só uso leites vegetais quando eu faço um purê, por exemplo. O creme de leite também é feito com amêndoa, com Creme de leite de amêndoa. creme de leite natural de... Não é amêndoa, meu Deus, é castanha caju. Tá? Então, eu uso esse tipo de alimentação. O extrato de tomate para fazer o molho de uma bolonhesa sou eu que produzo o extrato de tomate caseiro. Então, tipo, nada enlatado, né? Então, a minha base é um bocado assim... Isso dá um conforto no nosso fígado. Exatamente. Eu iniciei o ano tendo que fazer um detox, porque com esse ano sabático que eu tirei, cara, rodei país, Brasil, a gente come pra caramba quando vai pro Brasil, né? Porque matar a saudade de todas as Não vou comidas, jogar, né? não, viu? E eu vou estragar meu detox semana que vem porque eu vou pra Portugal. Eu vou comer de tudo que me apetece lá também. Ou Gente, nós. mas a gente tem direito disso, Ah, né? claro, a gente tá passa tanto vivendo. tempo longe. Sim, porque assim, ó, tudo é equilíbrio, né? A vida tudo é equilíbrio. Não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como se diz em Portugal. Nem 8, nem 80. Né? Então você procura levar uma vida saudável durante a sua semana, procura mudar os seus hábitos alimentares, procura trocar os seus refinados por coisas naturais. Qual de seu vez em signo? quando, pelo amor de Deus, Mudando aqui de de vez em assunto. sempre, tá? Qual o seu signo? Eu sou intensa, Escorpiana. escorpiana. Eu tô olhando aqui de longe pra essa mulher escorpiana. Eu sou muito escorpiana, gente. Muito escorpiana. É? De que mês? De que dia? Eu sou de novembro, dia 4 de novembro. Eu sou de 21. Não me fala muita coisa que eu faço tomar pastoral aqui rapidinho. Que delícia. Não me dá muita informação. Gente, que papo gostoso, né, Jana? Porque a chorona aqui sou eu, né? É. Então, A Jana tá até agora emocionada, bichinha. ah, gente, eu sou por emoção mesmo. Depois que eu imigrei, eu fiquei assim, a flor da pele. E até gosto disso, porque A tudo gente tudo me sensibiliza, né? Eu passei a valorizar muito mais as coisas pequenas. Uma flor, sabe, gente? Os animais. Hoje eu sou muito mais ligada a animal, né? Natureza. Então, assim, a natureza. Então, assim, coisas que eu acho que pra mim foi evolução, né? Isso é uma evolução do espírito. E eu acho que a pessoa, quanto mais sensível, mais forte ela é. Olha que faz muito sentido isso. Quanto mais Nossa, sensível, mais mas forte. que papo profundo esse. Que profundeza. Eu vi, ó. Eu vim. Não, mas é mesmo, gente. Assim, eu acho que quanto mais você vivencia, mais você aprende, mais simples você termina ficando, né? E vendo as coisas com mais clareza, E com mais não simplicidade. Não dando importância a tantas coisas Coisa que antes boa, a gente né? achava Que a gente dá no tão- Brasil. Valorizando muito mais as coisas também, né? E eu vou te falar, a comida, ela tá muito ligada a essas emoções. Uhum. A gente
coloca um tempero desse aqui, de alho, com cheiro verde, que é com uma esse coisa tão nome. brasileiro. E esse nome aqui, por amor. Você faz uma comida dessa na hora, você Mas é o lembra que a ali da gente tua põe mãe. na comida, né? Exatamente. Numa comida você tanto verte ódio como amor. Então, dependendo do teu estado emocional, se você tá com muita raiva, não vai cozinhar com o marido, não. Você vai acabar matando o marido. Você dizendo assim, o cheiro do cheiro verde, ele na hora me lembra minha mãe. Minha mãe exagerava no cheiro verde. Tudo ela põe cheiro verde. Que delícia, adoro. Aí se eu coloco, eu também amo. Se coloco cheiro verde na comida, eu na hora lembro ela com a barriga no fogão ali, fazendo feijão. A gente remete a alguma coisa emocional, né? Memória afetiva. Memória afetiva. É uma memória afetiva. Comida que abraça, como eles falam, né? Comida que conforta, que abraça. Esses dois são os meus preferidos, assim. Um arroz, gente, com esse alho de açafrão aqui, é maravilhoso. Mas assim, eu tô muito chateada com você. Porque você vai, talvez não tenha mais um próximo podcast, né? Porque a gente vai ter que dividir esse açafrão. Eu sou louca por açafrão. Mas eu mando, tá? Se bem que eu não cozinho, né? Usei meu marido. Bota o italiano na cozinha. Me deixa aqui o cheiro verde. Bota o italiano. Não, vocês vai ter não. que dividir. Abre o Divide. Eu quero provar dos esse um dois. do outro. Eu tenho o terceiro, um Ela quarto. tá brincando, a terceiro. gente vai entrar no site, a gente vai comprar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me fala aqui da sua marmitinha, isso aqui vai no forno. Ah, isso aqui não é marmitinha, não. Isso aqui é uma tortinha low carb de frango. Vamos Tá. comer. Vamos comer. Ela é feita de aveia, linhaça e chia. Assistam os bastidores. Tá? Vamos terminar o programa? A gente come. Ó, pô, Esperada. ela já vem assada, tá? Só que esse alumínio ele não pode ir ao micro-ondas como aquelas marmitas, Ok. tá? Aquelas tem que tirar a tampa, pode ir no micro-ondas. Esse vai no forno mesmo? Esse vai no forno para aquecer ou tira daqui, põe num prato e aquece no micro-ondas. Porque o ideal é comer ela quentinha, não é? Porque... Gente, essa é a brasileira mais Portuguesa. portuguesa. Quando ela começa a falar do trabalho dela, ela vai lá pra Portugal. Aí Pois é. muda, assim, a entonação. É gostoso. Assim, a Jana perguntou o que eu fazia. Gente, eu quando cheguei na Holanda, quando eu digo que eu realmente migrei na Holanda, foi fazendo limpeza. Como é que você... Fazer limpeza é duro, né? É muito duro fazer limpeza. É uma profissão que hoje eu valorizo de olho fechado. Meu Deus, como eu valorizo. Não é à toa que eles pagam bem aqui gente. na Holanda pra quem faz limpeza. Eu ganho muito né? dinheiro na limpeza. Já falei. A hora é mais Eu cara também do que imagino uma a hora de limpeza uma pessoa que do que trabalha hoje, um trabalho, assim, de uma outra empresa. Eles valorizam, né? Diferente. A gente, no caso, fazendo a limpeza, muito. eles te veem como uma secretária. Uhum. Uma secretária é alguém muito útil para eles, porque eles, naquele momento que se limpa uma casa, você É tá... íntimo pra eles. Não, e você é muito útil. É Porque uma prestação de serviços. Não é? E, nossa, eu valorizo muito, assim. Então, mas como eu estava falando, por que remete Portugal? Porque realmente tudo começou lá, entende? Tudo começou lá. Aqui eu comecei na faxina, consegui terminar um livro numa pandemia e reabri a Por Amor agora em janeiro desse ano, porque eu pensei, ou vai ou racha, eu tenho que fazer aquilo que eu gosto. Eu preciso fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei fazer bem, aquilo que eu ponho amor, né? E que, cara, eu tô falando de saúde, né? Eu tô falando de saúde, que eu acho que é uma tendência aí mundial. Por mais que a gente meta o pé na jaca de vez em quando a gente tem pequenas mudanças de hábitos, né? Esse detox que eu fiz no começo do ano, o propósito dele foi limpar o fígado, porque a gente é muita festa, muita bebedeira, muito doce, né? Muito só se vive uma vez. Só se vive uma vez, e no outro dia tá com 10 quilos a mais. No outro dia você nem morreu e tá mais gordo. 10 quilos. Você, Priscila, vamos lá, que a conversa é mais embaixo. Vou nem falar que eu tenho diversos distúrbios. Duas filhas com esse corpo de quem vê o corpinho não vê o que tá por dentro. Eu tô estragada. Sim, porque Bebendo todo dia. isso também é uma coisa muito real, né? Às vezes as pessoas... Gente, mas um copo de vinho não faz mal a ninguém. Não, um por dia, mas uma garrafa por dia também. Não, mas ela precisa não tomar garrafa por dia, ela toma um copo, sim. E é até saudável, os médicos Um recomendam. por dia não. Um por dia é muito saudável. Sim. Um copo por dia. Recomendável. Aham. Então, e daí fiz o detox. Claro que o objetivo não era emagrecer, mas você acaba por emagrecer, perder uns 2-3 quilos ali por conta da reeducação novamente, né? Também. E o objetivo era limpar fígado, limpar intestino, fazer o funcionamento melhor, hidratação, aquela coisa toda. E
E por que nós vamos falar disso? Vai ter que cortar agora. Não vai faltar coisa nenhuma, gente. A gente tem que terminar. A gente tem que terminar, que tá tão bom que a gente às vezes até, né, o pensamento foge. A gente queria te agradecer, né? Foi assim um papo de boteco mesmo, né? Bem Gostoso. descontraído. De boteco. Você tava achando que, ai meu Deus, tô nervosa, fiz até a pergunta de matemática, né? A raiz quadrada de 33. Eu já Ela ia perguntou embora. assim, gente, vocês vão fazer uma pergunta difícil? Eu disse, sim, vai ter perguntas de matemática. É o que ela acreditou, porque a Jana olhou pra mim e disse, agora a gente vai ter que tirar do roteiro. Eu falei, puxa vida. Mas, gente, Aí ela, sério mesmo? Eu falei, gente. Mas a gente queria te agradecer, né? Assim, foi um momento muito especial, né? A gente falou sobre várias coisas, sobre imigração, sobre os seus livros. E assim, a gente está muito feliz em saber que você é uma mulher que atua em várias frentes. É escritora, é empresária, é mãe, é esposa. E Quer ser vó, quer ser avó. É do samba. é do samba. Você já viu aí que ela sambou com a gente, Quem botou não a gente pra gosta de sambar. samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, o doente do pé. Muito bem, gente. Então, muito obrigada. Eu é que agradeço, muito feliz pelo convite, por conhecer vocês, duas queridas. A Gil já tinha dito, beijo pra Gil. Beijo. Tá? Que eu ia adorar vocês, foi ótimo. Obrigada mesmo. Pela Imagina. oportunidade também de estar aqui falando um pouquinho da Adri. A Adri é maravilhosa, é uma mulher empreendedora, faz o que ama, e gente que faz o que ama é feliz. Feliz. E Eu gosto de andar com gente feliz. E é por isso que ela tá aqui, né? A gente só traz pessoas aqui no nosso podcast, pessoas Com essa felizes, energia. com energia boa. Obrigada. A gente precisa disso, né? Porque o imigrante já vem pra cá com uma cabeça cheia de coisas ruins, passa por decepções aqui, tem uma vida assim tão difícil, meu Deus. E, então, vamos pensar no lado bom da vida, vamos dançar, vamos pra roda de samba. Aqui é relax, né? Ai, será que eu vou acertar? Será que eu vou errar? Gente, aqui Para é com o isso. nosso momento, aqui é pra compartilhar a Conversar. história, aqui não tem Eu tava ninguém nervosa, mas perfeito. já não tô mais, né? Porque a coisa desenrolou tão Já aguenta mais uma hora Aqui não tem podcast. ninguém perfeito. Né? A gente tá longe de dar perfeição. A gente tá buscando evoluir e Muito trazer legal, coisas boas pra vocês, histórias interessantes. E é esse o nosso objetivo. Aquecer o coração. Exato. Hoje foi bem aquecido, né? bem aquecido. Resiliência. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, Nosso tchau. brinde, nosso famoso brinde. Ai, Com a Gente, caneca. tá Tá aqui, ó, mulher. Ai, ó. Nossa, eu não tô vendo com o microfone. Enfim, Tchau, tchau.